Hey guys, how are you feeling? Pessoal, então vocês lembram que na aula passada a gente viu a música do Ed Sheeran, a música Perfect, que a gente aprendeu a letra, a gente cantou. E eu falei também que naquela aula a gente ia focar no passado do verbo to be. Então, a gente ia naquela aula ver a música, ouvir, aprender a cantar, se divertir, mas que por trás daquela música tinha um foco gramatical e o foco gramatical daquela aula era o verbo to be. Então, hoje a gente vai ver o verbo to be no passado dentro de uma pequena parte daquela canção, certo? Então, se você não viu o vídeo sobre a música do Ed Sheeran, corre ali na playlist Inglês com Música, que vai estar lá. Se você não aprendeu o verbo to be no presente, tem lá também na playlist Gramática, eu vou deixar tudo no link aqui embaixo. Então vamos começar revisando um pouquinho o verbo to be no presente, para depois a gente poder comparar um pouquinho com o verbo to be no passado, certo? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Minha gata tá na rua, ela tá querendo entrar. Se inscrever no canal, curtir o vídeo, fazer todos aqueles paranauê todos. Bom, galera, então vamos lá. No presente, o verbo to be tem três formas, né? A gente fala to be quando ele é não conjugado, né? Então, to be, ser ou estar. Mas quando a gente vai conjugar esse verbo, ele se apresenta em três formas diferentes, que são am, is e o are. E a gente vai usar cada uma dessas formas com um pronome diferente. Então, I eu vou usar com am, I am, he, she, it eu uso com is, you, we e they eu utilizo com o are. Então a gente também pode dividir isso em singular e plural. Então, I é singular, é uma pessoa só, he, que é ele, é uma pessoa só, eu, ele, ela. E o it que a gente utiliza para animais, coisas, o clima, sentimentos. A gente vai utilizar o it. Isso tudo aqui é singular, né? Com exceção do you, porque o you é você, mas também pode ser vocês. Então, you are pode ser você é ou vocês são. Vocês estão ou vocês são. Porque o verbo to be tem as duas traduções, ser ou estar. Lembram? Então, aqui a gente tem o we, que é nós, e o they, que é eles. Então, plural e singular. Então, a gente vai ver depois que no passado essa diferença entre plural e singular é bastante importante. Certo? Então aqui a gente tem a estrutura na forma afirmativa, né? Então, para colocar negativa tem que botar o not. Então, estou fazendo a forma negativa adicionando o not. E aqui também, né? Então, he is not, she is not, we are not Americans, nós não somos americanos. E para fazer a pergunta, a gente inverte, né? A gente começa assim, am I American? Am I American? Eu sou americano? Não, não sou. Is she Italian? Né? Eu boto o meu verbo to be aqui para frente, eu faço a inversão. Is she Italian? Ela é italiana? Are we? Are we? Are we happy? A gente faz essa inversão para fazer a pergunta. E essa estrutura de colocar o negativo, botar o not para fazer o negativo, inverter o verbo to be para fazer a pergunta, essa estrutura continua igual no passado. Essa ordem das coisas continua igual no passado, só que aí as formas do verbo to be no passado não vão ser mais essas aqui, vão ser duas formas diferentes e a gente vai ver elas agora. Então, a forma do verbo to be no passado são só duas. Então, enquanto no presente eu tenho is, am e are, no passado eu tenho apenas were e was. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque as pessoas têm uma tendência a dizer where no lugar de were. Mas eu costumo dizer que o where é esse aqui, ó. De onde? Where com H. Então, where are you from? Where are you from? De onde você é? Então, esse where é diferente, tá? Esse aqui a pronúncia dele é
were, fechado, were, e was. E qual a diferença entre eles? A diferença entre eles vai ser singular e plural. Então, was é singular. Was é singular e were é plural. Plural and singular. E qual é a diferença? Quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Vocês lembram dos pronomes aqui? Entre esses pronomes que eu tenho aqui, quem é singular e quem é plural? Se eu for contar, I, he, she, it, eu, ele, ela e o it é mais do que uma pessoa ou uma pessoa só? É uma pessoa só, então aqui vai ser singular e eu vou utilizar was. Aqui nós temos you. Lembram que o you pode ser você ou vocês? Então aqui a gente considera como plural. You, we, que somos nós, we, e they, que são eles. Então aqui eu já considero essa galera aqui como plural. Então aqui eu tenho a galera do singular e aqui eu tenho a galera do plural. E quando eu me refiro ao plural, eu vou utilizar então não mais o was e sim o were. Certo? Então, mais uma vez lembrando que a gente está aprendendo o quê? O verbo to be, ser ou estar no passado. Então nós temos duas formas. Were, was, a gente sempre tem que prestar atenção se os pronomes são plural ou singular, ou seja, se eu estou falando de I, he, she ou it, ou se eu estou falando de you, we e they. Certo? Para poder usar um e quando poder usar o outro. Então agora a gente vai pegar um trechinho da música do Ed Sheeran que contém o verbo to be aqui nessas duas formas. E a gente vai analisar aquela frase que está no afirmativo, certo? Que essa aqui é afirmativo. E a gente vai transformar aquela frase em negativa e em interrogativa, certo? Então, aqui eu cortei a frase para não ficar muito grande, mas na letra da música ele diz assim, ó, We were just kids. E na letra da música ele fala We were just kids when we fell in love. Nós éramos apenas crianças quando nos apaixonamos. We were just kids when we fell in love. Tá, não vou cantar. A segunda parte é not knowing what it was. Not knowing what it was. Sem saber o que isto era. Nós éramos apenas crianças quando nos apaixonamos, sem saber o que isto era, sem saber o que aquilo, aquele sentimento, aquele amor. Lembra que eu disse que sentimentos, o clima, isso tudo se encaixa no nosso amigo it. Então a gente tem o he, she, it. He para homens, she para mulheres e o it para coisas inanimadas, para animais, amor e tal, e coisas assim. Então, no caso, not knowing what it was, ele está se referindo sem saber o que aquilo era, aquele sentimento, aquela relação, aquilo tudo, certo? Então, por isso que ele está usando aqui o nosso amigo it. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que o verbo to be no passado tem duas formas, certo? Onde estão elas aqui? Aqui, o nosso amigo were e aqui o nosso amigo was. Outra coisa que a gente precisa considerar é se a gente está falando de plural ou de singular. Aqui ele está dizendo que nós, we were. We é plural ou singular? Plural, very good. E aqui a gente está falando do sentimento, do amor, e a gente tem aqui o nosso amigo, o nosso pronome aqui, enquanto aqui o pronome é we, aqui o pronome é it. E it é então singular. Vocês ainda lembram qual que eu uso com singular, qual que eu uso com plural? Na frase já está dizendo We were just kids. Nós éramos apenas
crianças quando nos apaixonamos. We were just kids. Sem saber o que isto era. Então, nós éramos aquilo, no caso isto era. Então aqui, isto era e nós éramos. Então, we were, it was. E aqui a gente está falando da forma afirmativa, certo? Para transformar essa frase no negativo, eu apenas incluo o not depois do verbo to be, assim como eu fazia na forma afirmativa, certo? Então, como que eu digo assim, ó? Nós não éramos crianças. Nós não éramos crianças. Eu tenho que acrescentar o not. Então, eu vou dizer we were not just kids. We were not. We were not. Eu ainda posso contrair e dizer we weren't. We weren't. Weren't. Não sei por que os alunos não gostam de usar a forma contraída, as contractions. We weren't. We weren't kids. Certo? Então aqui de novo. Not knowing what it was not. Então, verbo to be mais not, verbo to be mais not, was not. A minha forma contraída eu posso dizer wasn't. Certo? It wasn't. It wasn't love. Isto não era amor. It wasn't love. We were not kids. Nós não éramos crianças. Eu vou abrir a porta para o gato. Já volto. A vida da pessoa que tem gato é deixa o gato sair, deixa o gato entrar o dia inteiro. O que foi? Dá um oi. Hi guys, how are you feeling today? Eu tava na rua. I was outside. Eu estava na rua. I was outside. Então tá, voltando. Onde que eu tava? Na negativa. Então, para fazer a forma interrogativa, eu preciso fazer a inversão. Então, eu jogo meu verbo to be lá pra frente. Eu puxo meu verbo to be lá pra frente. We were kids. Nós éramos crianças. Se eu quiser perguntar, nós éramos crianças, eu começo com o verbo to be. Were we? Were we just kids? Were we just kids? Nós éramos apenas crianças? Were we just kids? E aqui de novo, not knowing what it was, eu pego o meu verbo to be e jogo lá pra frente. Eu faço a famosa inversão. E aqui eu digo, was it? Was it love? Was it love? Era amor. Was it love or was it just an illusion? Era amor ou era apenas uma ilusão? Was it love? Certo? Então as regras para formar o aplicativo. As formas para fazer o verbo to be no passado, tanto na forma afirmativa, negativa quanto interrogativa, são as mesmas aplicadas no presente, tirando o fato de que aqui eu vou ter were e was. De resto, continua tudo igual. E a tradução vai ser nós éramos ou nós estávamos. Então, eu espero que agora você já saiba como utilizar o verbo to be no passado simples aqui. Verbo to be, que é um verbo irregular. Então, eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre os verbos no passado. Então, dê uma olhadinha lá para ver como que a gente faz os verbos no passado, aonde a gente utiliza o auxiliar did. Vocês viram que aqui eu estou falando de passado, mas eu não usei o did? Então, por quê? Porque o verbo to be também é um verbo auxiliar, assim como o did. Então a gente não precisa do did, ele é tipo um verbo independente, digamos assim. Certo? Então espero que você tenha gostado desta aula. Lembre-se de assistir a aula onde eu canto a música do Ed Sheeran, Perfect. Tente identificar essa frase lá naquela canção. E eu já falei demais e eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, lembre-se de deixar o seu like,
comentar, compartilhar com seus amigos, certo? E me faz uma doação no Pix, que eu botei meu Pix na outra vez, porque eu tô querendo comprar um computador. Então eu tô deixando meu Pix aqui para quem quiser fazer uma doação, certo? Então, muito obrigado e eu vejo você na minha próxima aula. Tchau!